12. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 76. Intenção da espada de fogo. Tradutor: Dragon Boat Translation. Editor: Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Vocês se lembram de um boato de que Bai uma vez desafiou Lin Bai no reino místico da essência mística, mas ele falhou. Depois de ouvir o que ele disse, alguns dos discípulos ficaram sabendo. No entanto, este assunto foi suprimido pelas pessoas das 4 grandes academias e não foi permitido ser mencionado novamente. Então ninguém mais o discutiu. Além disso, Lin Bai e Bai não tiveram nenhuma interação ao longo do caminho, e eles eram pacíficos e não pareciam ter ressentimentos. Todos gradualmente colocaram isso no fundo de suas mentes. Foi só agora que Lin Bai se destacou que eles se lembraram. Os olhos de alguns discípulos da Academia de Cultivo de Espadas se iluminaram. Quando Bai desafiou Lin Bai, eles estavam ao seu lado. Se houvesse alguém que tivesse a maior chance de vencer neste momento, seria Lin Bai. É você. A expressão de Lin Seng era sombria. Estou te procurando há muito tempo. Não esperava que você viesse bater na minha porta. Os outros discípulos se entreolharam consternados. Pelo que parece, Lin Seng e Lin Bai pareciam ter rancor um do outro. Eu definitivamente não vou deixar você fugir desta vez. Um sol vermelho surgiu atrás de Lin Seng. Era como se 2 sóis tivessem aparecido no céu, e a temperatura escaldante era tão alta que quase assava a todos. A luz vermelho-dourada se entrelaçou em uma grande rede, envolvendo Lin Bai dentro dela. Estava cheio de luzes de sabre densamente compactadas e sombras de espada. E Lin Seng estava escondido dentro dele, como uma cobra venenosa espreita no escuro. De repente, ele desferiu um golpe fatal nas costas de Lin Bai. Lin Bai hesitou por um momento. Ele não convocou a espada Huo Shui, mas apenas a que lhe foi dada pelo reitor de educação. No entanto, foi essa meia hesitação que o levou a errar o alvo por uma polegada. A ponta da espada de Bai roçou na parte mais fraca da espada. Ding dong, um som nítido pôde ser ouvido. A espada realmente se partiu em 2 metades a partir do meio. Quando todos viram essa cena, não puderam deixar de ficar chocados. Eles ficaram momentaneamente estupefatos, enquanto Lin Seng ria alto. Com um tom tão arrogante, pensei que você tinha muita habilidade. Mas acontece que você é apenas mais ou menos. Foi apenas um movimento e ele realmente perdeu sua arma. Como ele deve lutar a seguir? Alguém não pôde deixar de perguntar. Irmão Sr. Bai, ele realmente derrotou você da última vez? Comparado com as outras dúvidas, o rosto de Bai estava calmo. Ele podia ver claramente que a espada não era usada por Lin Bai com frequência. Aquele que o derrotou no reino místico foi uma espada de madeira, o que foi ainda mais memorável. Embora eles não soubessem por que Lin Bai não usava, ele definitivamente tinha seus motivos. Portanto, ele apenas disse, eu acredito nele. Vendo Bai falar assim, era óbvio que ele tinha um plano em mente. Mesmo assim, o coração de todos ainda estava pendurado na garganta. O sol nascente trouxe o que da espada e pressionou ferozmente, como se quisesse esmagar os ossos e a carne de Lin Bai. Pequena ruiva. Quando a voz de Lin Bai caiu, um grito melodioso de pássaro foi ouvido. Todos olharam na direção do som e não puderam deixar de arregalar os olhos. Olhar. Eles viram outro sol aparecer no céu e estava avançando em direção a Lin Bai em uma velocidade extremamente rápida. Ao se aproximar, todos perceberam que não era um sol, mas um enorme pássaro que emitia chamas. As chamas eram como penas que cobriam seu corpo. Eles eram vívidos e tremulavam ao vento. Era impossível dizer se eram reais ou falsos. As luzes douradas e amarelas se entrelaçaram, fazendo com que parecesse extraordinário. As penas da cauda eram excepcionalmente lindas, estendendo-se no ar por um comprimento sonhador. O poder que emitia não era para ser ignorado. De repente, abriu a boca e engoliu o sol atrás de Lin Seng. Vendo essa cena, todos ficaram completamente pasmos. Alguém disse incrédulo, isso é um Heilan? Porque é diferente do que costumo ver. De fato,
Não apenas o rei Luan de Limba era maior do que o normal, até mesmo suas lindas penas de cauda eram extraordinárias, sem mencionar suas penas semelhantes a chamas e a imensa pressão. Em vez de chamá-la de Rei Luan, era mais como uma fênix. E Lin Sen também não esperava que seu ataque fosse realmente neutralizado por um pássaro. Além disso, foi engolido diretamente. Era como se houvesse um tapa retumbante em seu rosto. Ele cerrou o punho com força e as veias de sua testa saltaram. Energia espiritual ilimitada instantaneamente surgiu de seu corpo como ondas, condensando-se lentamente no ar, e outro sol nascente apareceu atrás dele. Eu não acredito que você possa continuar engolindo isso. Assim que ele disse isso, antes mesmo do nascer do sol, o ruivinho estalou os lábios e o engoliu. E Lin estava com tanta raiva que nem conseguiu terminar suas palavras. Você. Ele inclinou a cabeça como se estivesse esperando para ser alimentado. Todos ficaram sem palavras. Alguém tinha que saber que isso não era algo para comer, mas uma intenção de espada condensada com fogo verdadeiro. Até mesmo o Bai tinha que ter cuidado com isso. Foi engolido assim. Na verdade, levou menos de 10 segundos. Ele comeu assim mesmo. Não deve haver nenhum problema, certo? Todos tinham uma expressão misteriosa em seus rostos. No entanto, a expressão de Lin Seng era mais escura do que o fundo de uma panela. Não acredito que ele possa continuar comendo isso. Vou enchê-lo até que morra. Assim que terminou de falar, ele condensou sua energia espiritual novamente. Em um curto período de tempo, ele já havia condensado duas verdadeiras intenções de fogo. Mesmo ele foi um pouco incapaz de suportar isso. Uma camada de finas gotas de suor apareceu em sua testa. O sol que apareceu dessa vez era ainda maior, como se ocupasse todo o céu. Até mesmo o sol nascente real foi forçado para o lado. Todos podiam sentir a inspiradora intenção da espada que vinha de dentro, misturada com o cheiro do verdadeiro fogo solar. As mãos de Lin Sen tremiam e ele não conseguia suportar esse som incomparavelmente grande. Ele rugiu com raiva. Vamos. Se você tem o poder, continue comendo. A ruivinha abriu bem a boca. Como esperado, engoliu novamente. No entanto, desta vez, não foi tão relaxado quanto antes. Como diz o ditado, quando a lua estiver cheia, ela estará cheia. Quando a água estiver cheia, ela estará em desvantagem. Mesmo uma besta de estimação de alta qualidade acharia difícil resistir a 3 verdadeiras intenções de espada de fogo seguidas, muito menos a este Rei Luan. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 77. Deixe você engolir o quanto quiser. Lin Sen revelou um sorriso sinistro quando viu a cena à sua frente. Você acha que só porque seu animal de estimação tem o atributo de fogo, ele pode engolir minha verdadeira intenção de espada de fogo? Você é muito ganancioso. Após 3 ataques consecutivos, ele simplesmente não consegue suportar uma força tão grande. Apenas espere que ele exploda e morra. O coração de todos não pôde deixar de apertar quando começaram a se preocupar com a situação do Luan Escarlate. Pelo contrário, seu mestre, Lin Bai, não estava nem um pouco preocupado. O corpo do Scarlet Luan cresceu cada vez mais. Seu abdômen era como uma pequena bola de fogo, emitindo fracamente uma luz dourada. Era como se a verdadeira intenção da espada de fogo que havia engolido antes não tivesse sido digerida e começasse a causar problemas por dentro. O olhar de Lin Sang estava queimando. Ele mal podia esperar para ver o resultado da explosão do Rei Luan. Deve ser uma cena muito bonita e quando está muito mutilada. Talvez até mesmo seu mestre sofra uma reação negativa. Lin Bai disse casualmente, e mesmo. Estou com tanto medo. Embora ele dissesse isso, todas as suas ações mostravam que ele não levava as palavras de Lin Sen a sério. Foi mais como uma grande humilhação. Tudo bem. Vou esperar e ver como você vai recolher o cadáver desta ave. Depois que Lin Sen disse aquelas palavras duras, o corpo do Scarlet Luan finalmente não o decepcionou. Ele expandiu várias vezes seu tamanho original, e até suas penas lisas foram recheadas a ponto de explodir. Era como se estivesse prestes a explodir e morrer. No entanto, arrotar.
Uma corrente de ar quente foi lançada no ar. Ao mesmo tempo, junto com a voz alta e clara do Luan Escarlate, ele abriu a boca e cuspiu uma pequena bola de fogo, que se dispersou aleatoriamente no ar. Todos ficaram surpresos no início e depois não puderam deixar de rir alto. Então é indigestão. Achei que fosse alguma coisa, mas é só um arroto. Porque existe o perigo de explodir e morrer. Eu entendo. Arrotar significa explodir e morrer. Parece que temos que ter cuidado no futuro. As palavras de todos eram obviamente provocativas. E Lin Sang ficou completamente pasmo. Ele olhou para o rei Luan incrédulo. Como é possível? Engoliu 3 de minha verdadeira intenção de espada de fogo. Como pode ser seguro? O Luan Escarlate estava animado e bem. Parecia que as palavras ameaçadoras de antes eram como uma piada. O rosto de Lin Sang era verde e branco. Lin Bai brincou. Sinto muito. Little Red estava um pouco empalhada agora. É por isso que é assim. Não é tão exagerado como algumas pessoas dizem. Agora que já digeriu, acho que ainda pode querer comer mais intenções de espada de fogo verdadeiras. A ruivinha cooperou e assentiu. Uma luz extremamente humana brilhou através de seus olhos de fera, e a única coisa que faltava era a palavra glutão escrita em todo o seu rosto. A verdadeira intenção da espada de fogo não era um repolho que podia ser visto em todos os lugares. Já não era ruim para alguém com alto talento ser capaz de condensar 2, e condensar 3 era o limite de Lin Sang. Nesse momento, seu rosto estava pálido como papel e o suor escorria como chuva. Suas costas estavam encharcadas há muito tempo. Essas palavras representaram grande letalidade para Lin Sang. Ele cerrou o punho com tanta força que rangeu e tirou um comprimido diretamente. Tudo bem, vou deixar você comer o suficiente. Uma leve fragrância medicinal flutuava ao redor. Era uma pílula que poderia permitir que alguém recuperasse sua energia espiritual. Como esperado, a tez de Lin Sang se recuperou a uma velocidade visível a olho nu. Ao mesmo tempo, ele mais uma vez reuniu toda a energia espiritual em seu corpo. No entanto, ele aprendeu a lição desta vez. O Su incomparavelmente grande nasceu, mas foi dividido em inúmeras pequenas faíscas. Arrastando o rabo, galopou em direção ao Luan Escarlate. Dentro da luz do fogo que encobria o sol, podia-se ver incontáveis figuras de espadas. Eles carregavam uma força destrutiva. Era como se todos estivessem olhando para uma chuva de meteoros novamente. Os meteoros de fogo que encobriram o sol eram muito mais agressivos do que o sol ardente anterior. Embora estivessem divididos, seu poder não diminuiu. Se você tem o poder, pode continuar a engoli-los. O Luan Escarlate poderia devorar os antes, mas poderia engolir os meteoros de fogo que encheram o céu? Havia tantos deles. Todo mundo também estava pensando sobre esta questão. Logo, o Scarlet Luan deu uma resposta satisfatória. Ele bateu as asas, causando um enorme fluxo de ar no ar. Ao mesmo tempo, respirou fundo. Os meteoros de fogo pareciam ter sido convocados e lançados na boca do pássaro. O Luan Escarlate ficou parado como se esperasse que o peixe mordesse a isca. Aqueles meteoros de fogo caíram em sua boca um após o outro. O que foi isso? Todos ficaram maravilhados. Lin Bai perguntou com um sorriso. Como é? Você está satisfeito com o que viu? O rosto de Lin Sang estava tão zangado que estava torto. Condensar a verdadeira intenção da espada de fogo exigia uma grande quantidade de ki espiritual. A energia que acabara de recuperar da pílula havia desaparecido novamente. Ele engoliu a pílula novamente sem hesitar. Logicamente falando, os efeitos medicinais da pílula que ele engoliu agora não foram totalmente liberados. Se ele engolisse outra pílula semelhante em um curto período de tempo, os efeitos seriam bastante reduzidos. No entanto, ele não poderia se importar menos. A luz branca apareceu de repente no ar. Era tão penetrante que mal se conseguia abrir os olhos. Uma longa espada feita de chamas apareceu à vista de todos, como se fosse um artefato divino dos tempos antigos. As chamas estavam furiosas, como se fossem as mais puras chamas extraídas do centro do sol. Até a temperatura ficou distorcida devido à temperatura escaldante,
queimando tudo no mundo. E Lin Seng, no entanto, segurou-o em sua mão sem hesitar. Sua espada parecia ter derretido e coberto. Toda sua aura mudou repentinamente. Os corações das pessoas das outras academias não puderam deixar de bater quando viram isso. Ele segurou a longa espada na mão e a cravou no chão com uma força esmagadora. A terra tremeu e as montanhas tremeram. Areia e pedras voaram. Inúmeros barrancos apareceram no chão. Um após o outro, ravinas profundas apareceram no chão. Era como se uma ferida sem fundo tivesse aparecido. Podia-se ver vagamente algo fluindo por dentro. Ao mesmo tempo, inúmeros gases brancos foram emitidos da superfície do solo. A temperatura era quase insuportável. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 78. Você é uma pessoa muito legal. O que diabos está aí? A multidão queria dar uma olhada mais de perto. A ravina estava ficando cada vez mais profunda. Havia um líquido vermelho escuro subindo. Na verdade, era lava fervente. Incontáveis lavas jorraram do chão como uma fonte, formando colunas de fogo no ar. Algumas pessoas foram acidentalmente arranhadas pelo gás, e sua pele e carne imediatamente caíram, revelando feridas extremamente aterrorizantes. Todos ficaram chocados. Até o chão sob seus pés ficou fervendo. Era como se não estivessem pisando no chão, mas em uma vasilha com óleo. Eles podiam sentir um leve cheiro de queimado. Os pilares de fogo aparentemente aleatórios estavam no chão, mas, na verdade, eles continham as leis dos 5 elementos, formando uma enorme formação que cercava o Luan vermelho. Até as penas nas bordas de seu corpo ficaram encaracoladas. A verdadeira intenção da espada de fogo mais a formação dos 5 elementos. Eu não acredito que você possa escapar. E Lin Seng pensou que a vitória estava ao seu alcance, mas o Scarlet Luan não tinha medo do calor. Ele bicou diretamente no pilar de fogo como se estivesse bebendo água. O magma dentro foi realmente sugado assim. Um pilar de fogo após o outro não poderia escapar do destino de ser sugado até secar. Não houve movimentos magníficos e poderosos, apenas bicadas. E Lin Seng quase foi derrotado. Quando todos viram a cena na frente deles, eles riram até seus rostos doerem. Depois de absorver tantas verdadeiras intenções de espada de fogo, as penas do Rei Luan ficaram ainda mais brilhantes e lindas. As verdadeiras intenções da espada de fogo eram originalmente poderosas, mas agora elas se tornaram coisas nutritivas. Limba disse com muita sinceridade: você é realmente uma pessoa legal. Você deu tantas coisas para minha besta de estimação. Vou mandar você para a morte. Você quer ou não? E Lin Seng quase desmaiou de raiva. Isso foi atirar uma pedra no próprio pé e fazer um vestido de noiva para os outros. Lin Bai conhecia o princípio de atingir o ponto fraco da cobra. Cada frase visava o coração de Lin Seng. Neste momento, seus olhos estavam injetados e as veias azuis estavam expostas. Ele parecia um pouco assustador. Ele tomou uma pílula após a outra, e antes que os efeitos do remédio pudessem ser totalmente exibidos, seu poder espiritual foi desperdiçado. Esse ciclo se repetia e causava danos indeléveis ao corpo. Todos aqueles que recuperassem rapidamente o poder espiritual ou aumentassem a força de cultivo em um curto período de tempo, teriam que pagar um certo preço depois. Sem mencionar as ações de Lin Seng. Ele não meditou para se recuperar, mas continuou a consumir o remédio. Foi simplesmente suicídio. Lin Bai sabia que esse tipo de remédio esgotaria a força de alguém por um dia inteiro depois. Se a situação for mais séria, o nível de cultivo pode até cair drasticamente. E Lin Seng, que estava cego pelo ódio, cantou um feitiço silenciosamente, querendo formar a verdadeira intenção da espada de fogo novamente. A sombra do sol vermelho apareceu lentamente atrás dele. No entanto, não apenas a luz estava ligeiramente fraca desta vez, mas também irregular. Era mais como um pôr do sol. Até o fogo lá dentro era como uma pequena faísca. Ao todo, o poder foi bastante reduzido. E Lin Seng havia usado muito de sua energia espiritual e suas mãos tremiam violentamente. No entanto, antes que ele pudesse durar um segundo,
O sol parecia ter sido encharcado com água fria. Uma pequena faísca saltou do ar e depois desapareceu. E Lin Sen tentou novamente, e a situação ainda era a mesma. Vendo que ele ainda planejava tomar mais comprimidos, o criado ao seu lado não pôde deixar de aconselhá-lo. Jovem mestre, esqueça. Se isso continuar, você não será capaz de tomá-lo. Se perder. E Lin Sang não gostou nem um pouco de sua bondade. Sua expressão era sombria. Até o servo ficou chocado. O poder espiritual explodiu de sua palma, querendo afastar a pessoa ao seu lado. O rosto do servo revelou uma expressão de medo. No entanto, o vento de palma estava a apenas alguns centímetros dele, mas de repente se dissipou. Nada aconteceu. Na verdade, ele já estava tão fraco a esse ponto. O corpo de Lin Sen tremeu, como se tivesse sofrido um grande golpe. Seus olhos estavam cheios de descrença, mas Lin Bai ainda estava zombando dele. Você tomou tantas pílulas, mas não pode nem mesmo derrotar minha besta de estimação. Aconselho você a se lavar cedo e ir para casa dormir. Não se envergonhe lá fora. E Lin Sang olhou para ele ferozmente. Se a visão pudesse o matar, Lin Bai teria sido decapitado. Qualquer um pode te derrubar agora. Olhando para Lin Bai que se aproximava lentamente, e Lin Sang ignorou a dissuasão das pessoas ao seu redor e tentou engolir outro frasco de comprimidos. No entanto, a garrafa estava realmente vazia. Ele percebeu que o poder em seu corpo estava vazio. Não sobrou nada. O último pedaço de energia espiritual em seus meridianos foi completamente espremido. Não importa o quanto ele tentasse usá-lo, não havia reação. Era como uma poça de água estagnada. Os olhos de Lin Sang não puderam deixar de revelar uma pitada de pânico. Neste momento, ele era como uma pessoa comum sem energia espiritual. Ele era ainda pior do que uma pessoa comum. Ele tentou mais e mais, mas no final, ele realmente cuspiu uma grande quantidade de sangue. Até pedaços de seus órgãos internos saíram. Seu corpo também começou a balançar, como se uma rajada de vento pudesse derrubá-lo. Todos sentiram que haviam extravasado sua raiva ao extremo. Agora, o destino de Lin Sang era ainda pior do que o de Shen e Bai. Se não fosse pelos servos que o apoiavam de lado, ele já poderia ter caído no chão. Lin Bai olhou para ele. Entregue o antídoto e eu vou deixar você ir. E Lin Sang revelou um sorriso sinistro. Não se sabia se era por raiva ou dor, mas suas características faciais ficaram distorcidas. Você quer o antídoto? Continue sonhando. Não estou me divertindo, e você também não. Depois de dizer isso, ele usou sua última gota de força. Sua palma emitiu uma chama e o frasco de antídoto original instantaneamente se transformou em cinzas. Lin Bai franziu a testa. Quando estava prestes a agarrá-lo, ouviu os gritos dos outros discípulos atrás dele. Irmão Senhor Bai, o que há de errado? Irmão Senhor Lin, venha rapidamente e dê uma olhada. O irmão mais velho Bai não parece ser capaz de fazer isso. Aproveitando o momento em que Lin Bai estava distraído, uma fumaça branca surgiu de repente, cobrindo Lin Sang e os outros. Eles podiam ouvir Lin Sang rindo loucamente como um fantasma. Vocês podem esperar para serem enterrados com ele. Quando a fumaça se dispersou, não havia mais vestígios de Lin Sang e dos outros. Tudo o que restou foi uma frase assustadora. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 79. Refinando pílulas de desintoxicação. A multidão não teve tempo de se importar com a ameaça de Lin Sang. O rosto de Bai mudou de verde para branco e ele perdeu a consciência. Seus olhos estavam fechados. Se não fosse pela leve ondulação de seu peito, ele não pareceria diferente de um homem morto. A situação não era otimista. Lin Bai franziu a testa. Ele viu um fluxo de gás preto saindo do ferimento de Bai em seu ombro e se espalhando rapidamente por seus meridianos. Quando ele enviou seu poder espiritual para dentro, parecia que estava sendo corroído. Lin Bai rapidamente retirou seu poder espiritual. O poder espiritual não pôde mais ser recuperado e foi contaminado pelo veneno. Ele só podia deixá-lo se dissipar no ar. O que devemos fazer agora? Quando o veneno entra no coração do irmão mais velho Bai,
Temo que nem mesmo um imortal seja capaz de salvá-lo. Ainda havia uma bola fraca de poder espiritual no coração de Bai. No entanto, a julgar pela intensidade da corrosão do que preto, não duraria muito. Não temos o antídoto à mão agora. Mesmo que possamos encontrar um alquimista para refiná-lo, é tarde demais. Todos estavam ansiosos como formigas em uma panela quente, sem saber o que fazer. Apenas Lin Bai lentamente tirou um pequeno caldeirão esfarrapado. Sinto muito, na verdade sou um alquimista. Muitas pessoas lembraram que Lin Bai uma vez refinou pílulas no reino místico da essência mística e bateu em suas cabeças. Como eu poderia esquecer isso? Não há um alquimista pronto aqui. Mas não sabemos a fórmula do veneno. Como podemos refinar o antídoto? Além disso, esse veneno é extremamente feroz. Requer pelo menos um alquimista de terceiro grau para refiná-lo. Mas o irmão mais velho Lin, após a batalha agora, Lin Bai provavelmente foi mais notável no aspecto de Beast Taming. Embora todos o tivessem visto praticar uma vez no reino místico, mas no momento parecia que ele geralmente não refinava pílulas. Todo mundo tinha quase esquecido que havia tal coisa. Naquela época, a pílula medicinal que Lin Bai refinou no reino místico era realmente boa, mas não era o suficiente por enquanto. Além disso, a pílula antídoto não era tão fácil de refinar quanto as pílulas medicinais comuns. Se algo desse errado, eles não apenas não seriam capazes de desintoxicar o veneno, mas também piorariam as coisas. Em outras palavras, se tornaria uma pílula de veneno mortal. Pelo bem da segurança de Bai, todos não ousaram correr o risco. Eles só podiam dizer, irmão Senurlin, por que não procuramos a loja de elixir mais próxima? Deve haver um médico ou um alquimista lá. Seria mais fácil tratar o problema então. Lin Bai ergueu as sobrancelhas. Tem certeza de que ele pode aguentar até lá? Neste momento, Bai mal estava segurando a respiração. Até mesmo sua respiração era quase imperceptível. Vendo isso, todos ficaram apavorados, com medo de que ele parasse de respirar no próximo segundo. Lin Bai ignorou as dúvidas de todos e começou a usar a pequena fornalha quebrada para refinar pílulas medicinais. Faz muito tempo que não refino pílulas medicinais. Não sei se estou enferrujado ou não. Espero que a fornalha não exploda. Ao ouvir as palavras de Lin Bai, todos sentiram que as chances de sobrevivência de Bai eram ainda menores. Eles não puderam deixar de revelar expressões preocupadas, especialmente os alunos cultivadores de espadas. Eles quase desistiram. Agora que não conseguiram encontrar nenhum outro alquimista, Bai já estava à beira da morte. Se eles não o salvassem, ele morreria. No entanto, olhando para a aparência de Lin Bai, ele não parecia muito confiável. Ele estava segurando uma pequena fornalha quebrada, mas mesmo assim disse tais palavras. Foi um dilema. Esqueça. É melhor salvá-lo agora do que esperar pela morte. Vamos continuar acreditando no irmão mais velho Lin, mesmo que ele. Aquele discípulo parou por um momento e olhou para Lin Bai. Ele pegou o pó das mãos, colocou na ponta do nariz e cheirou com cuidado. Eles não sabiam o que ele estava fazendo, mas sua expressão de repente se complicou. Ele parece um pouco não confiável. Não há nada que possamos fazer a respeito. Os outros não suspeitavam que Lin Bai armaria deliberadamente para Bai. De suas ações agora, eles poderiam dizer que ele não era esse tipo de pessoa. Além disso, se ele tivesse feito o movimento, não teria que defender todo mundo agora. Caso contrário, se fosse no passado, esse tipo de ação infantil teria sido repreendido a ponto de sangrar e sangrar. O aluno do cultivador de espadas estava um tanto desamparado e não se atreveu a perguntar a Lin Bai o quão confiante ele estava. Ele estava com medo de que Lin Bai abrisse a boca e dissesse que não estava nem 10% confiante. O que todos não sabiam era que a poeira eram as cinzas deixadas pela pílula antídoto que havia sido destruída por Lin Sen. Eles não sabiam que Lin Bai havia realmente usado algum método especial para preservá-lo. Assim como todos suspiravam incessantemente e não sabiam se o movimento de deixar Lin Bai vir e salvá-los era certo ou errado. Por outro lado, Lin Bai já havia conseguido. Tudo bem,
Nossa sorte não é ruim desta vez. Conseguimos no primeiro lote e não havia sinal de explosão do forno. É isso? Todos estavam um tanto incrédulos. Seus olhares duvidosos caíram sobre a pequena fornalha quebrada como se não houvesse temperatura alguma. Eles também não sabiam se a fornalha estava quente ou não. Eles não sabiam que Limbai estava usando fogo verdadeiro. Na superfície, não parecia haver nenhuma mudança, mas a alta temperatura interna estava travada, impedindo que ela se espalhasse. Isso era para obter um controle preciso. Seus requisitos de habilidades de alquimia, cultivo e técnicas eram ainda maiores. No entanto, quanto tempo se passou? Mesmo para alquimistas de alto nível, eles precisariam gastar um certo tempo para refinar esse tipo de antídoto. Limbai não passou nem meia hora. Todos não puderam deixar de se perguntar se ele estava brincando. Irmão Senurlin, não nos provoque. Faz pouco tempo. Você deve se apressar e refinar a pílula. O irmão mais velho Bai realmente não consegue aguentar por muito tempo. As pessoas que eram gratas a Lin Bai anteriormente estavam um tanto insatisfeitas neste momento. Afinal, havia prioridades e prioridades. Esse tipo de momento não era adequado para brincadeiras. Eu te imploro, irmão Senurlin. Lin Bai olhou para todos surpreso. Em vez disso, ele sentiu que eles estavam fazendo barulho. Isso mesmo. É porque ele não consegue aguentar por muito tempo que eu aumentei a velocidade de refino das pílulas. Há algo de errado em fazer isso. Todos se entreolharam. Isso parecia fazer sentido. Mas as pílulas refinadas por Limba eram realmente boas. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 80. Voltando ileso não importa o que aconteça. Vamos dar uma olhada primeiro. Limba abriu a fornalha na frente de todos. Realmente havia uma pílula medicinal dentro. Talvez fosse porque ele estava refinando a pílula de desintoxicação, ou talvez fosse algum outro motivo. Essa pílula medicinal não era apenas completamente preta, mas também misturada com um pouco de cor cinza. Também não era como uma pílula medicinal comum. Uma fragrância medicinal enchia o ar e estava cheia de um cheiro estranho e indescritível. Muitas pessoas taparam o nariz e a boca. Isso pode ser comido. Vendo que Bai ainda tinha meio fôlego, será que ele nem havia dado seu último suspiro? Todos se entreolharam e hesitaram por um momento. Limbai, por outro lado, estava cheio de confiança. Ele pegou a pílula medicinal e estava prestes a alimentá-la com Bai, mas foi parado por alguém. Irmão Senurlin, porque ainda não. Ele estava prestes a dizer que ainda precisava procurar uma loja de remédios ou um alquimista, mas Bai estava convulsionando todo, e até mesmo seu rosto mostrava uma expressão de dor insuportável. O que negro tornou-se cada vez mais feroz, e a luz divina protegendo seu peito também tornou-se mais fraca, como se estivesse sendo comida por algum inseto. Estava à beira do colapso. Com base na velocidade do Ki preto, a bola de energia espiritual protegendo seu peito se dissiparia completamente em um momento. Ao mesmo tempo, o veneno entraria em seu coração. Mesmo que as pílulas medicinais nas mãos de Lin Sang não fossem destruídas, ele não poderia mais ser salvo. Não se sabe quem arrancou a pílula medicinal da mão de Lin Bai e enfiou na boca de Bai. Que assim seja. Eu vou fazer esta aposta. Vendo Bai engolir a pílula medicinal, já era tarde demais para detê-lo. O coração de todos estava em suas gargantas enquanto observavam os movimentos de Bai sem piscar. No entanto, ele de repente parou de respirar. Irmão Senhor Bai. Acabou. Eu disse a você que esta pílula não era confiável. Agora que o irmão Senhor Bai está morto, como vamos explicar isso ao reitor e aos anciãos? Você tem que saber que o irmão Senhor Bai é o discípulo favorito do reitor. Nós definitivamente terminaremos quando voltarmos. Todos olharam para Lin Bai com um toque de ressentimento nos olhos. Eles não poderiam ser culpados. Afinal, as várias ações de Lin Bai fizeram as pessoas ridicularizá-lo ao extremo. Vendo que todos pareciam ter perdido seus pais, Lin Bai disse impotente: ele ainda não morreu. Absurdo. Eu vi o irmão Senhor Bai morrer com meus próprios olhos.
Como isso é possível? Assim que ele terminou de falar, uma explosão de luz espiritual envolveu o corpo de Bai e dispersou o gás venenoso preto. Ao mesmo tempo, a expressão de Bai gradualmente se recuperou. De repente, ele se levantou do chão. Olhar. Houve outro grito e todos olharam apressadamente na direção do som. Aqueles que não sabiam teriam pensado que era um cadáver. Por que você está gritando? Ainda não estou morto. A voz de Bai não estava tão fraca quanto antes. Ele olhou para Lin Bai ao lado dele e obviamente sabia quem o salvou. Ele se levantou e se curvou para Lin Bai com a ajuda das pessoas ao seu lado. Muito obrigado desta vez. Se não fosse pela ajuda de Lin Bai, ele provavelmente estaria morto agora. Lin Bai acenou com a mão para mostrar que não se importava. O peso pesado no coração de todos foi completamente removido. Eles olharam para Lin Bai com olhos cheios de admiração e gratidão. Todos eles coraram de suas dúvidas anteriores. Felizmente, eles não disseram nada ao mar naquele momento. Caso contrário, eles não teriam cara a cara com Lin Bai neste momento. A família Shao, Lin Bai e tantos outros haviam saído. Como eles não poderiam enviar alguém para segui-los? Afinal, o assassino ainda não havia sido pego. E se ele estivesse escondido entre eles e esperando uma oportunidade para escapar? Vai siga-os e veja como é a situação. Logo, duas das pessoas que foram enviadas retornaram. Quando ouviram o relatório, Shao Feng e alguns anciãos ficaram bastante surpresos. Eles realmente tiveram uma discussão com Lin Seng. Embora a família não estivesse em pé de igualdade com a família Shao, sua força não podia ser subestimada. Embora Lin Seng não possa ser comparado ao meu filho, ele ainda pode ser considerado muito bom entre seus colegas. Já que Bai foi capaz de derrotá-lo, isso mostra que sua força não pode ser subestimada. Mais importante ainda, Bai também usou uma espada. Isso fez Shao Feng pensar no assassino que matou Xiao Yuxian mais uma vez. Embora a espada de Bai não correspondesse às informações enviadas pelos vagalumes, essa possibilidade não poderia ser descartada se ele tivesse usado outra espada naquela época. Além disso, o mestre de Bai era Dean Zhao da Suod Cultivation Academy. Talvez ele já tivesse revelado alguma informação, e foi por isso que Bai a escondeu também. Ainda era desconhecido. É só que Bai foi emboscado por Lin Seng. Agora que ele está em perigo iminente, a pessoa que substituiu a Lin Bai. Ao ouvir esse nome, o terceiro ancião subconscientemente franziu a testa. A expressão de Shao Feng não revelou nada. Então quem perdeu? Quem ganhou? A pessoa que os seguia balançou a cabeça, indicando que não sabia. Vimos que a situação não estava boa, então voltamos para relatar primeiro. Que Lin Seng não veio com boas intenções. Independentemente de terem vencido ou perdido, receio que ele não os deixará escapar facilmente. Portanto, viemos especialmente pedir ao chefe da família que nos dissesse se deveríamos resgatá-los. Resgatar? Shao Feng zombou. Já é o maior presente para eles que eu não os chuto quando estão caídos. Eles ainda esperam que eu salve. Se não fosse pelos tempos difíceis da família Shao, Shao Feng preferiria matar 1000 pessoas por engano do que deixar 10.000 pessoas escaparem. Deixa eles irem. Apenas algumas pessoas com baixo poder espiritual morreram. Além disso, essas pessoas não têm nada a ver com nossa família Shao. A frieza no tom de Shao Feng fez as pessoas estremecerem. Não importava mesmo que todas aquelas pessoas morressem. Parecia que ele não tinha medo de que as pessoas das 4 principais faculdades viessem para encontrar problemas. Fazia sentido quando ele pensava nisso. Se eles quisessem encontrar problemas, deveriam procurar a família e, além disso, ele não achava que haveria alguém com cultivo profundo em um lugar tão pequeno para defender a justiça por eles. Nesse momento, os criados do lado de fora da porta relataram que haviam retornado. Os poucos saíram rapidamente para dar uma olhada. Não apenas eles voltaram, até mesmo Bai, que havia sido envenenado, ainda estava bem. Sua tez estava avermelhada e sua respiração era regular. Era impossível dizer que ele havia sido envenenado.
Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.